Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. E hoje então é domingo, dia 8 de junho, e o nosso tema de estudo de hoje é Fome na Casa do Pão. É muito estranho a gente pensar que numa casa onde tem fartura, as pessoas passem fome. Como é que alguém que trabalha numa panificadora, numa padaria, numa confeitaria, não come nada? Parece que não faz sentido. Mas quando a gente aplica esse tema à nossa lição de hoje, você vai entender por que esse tema é tão importante. Nossa lição dessa semana trata de Ruth e de Esther, e o nosso verso para memorizar, o nosso verso áureo da semana diz assim: Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Está em Esther, capítulo 5, verso 2. Nossa história de hoje tem como foco Ruth, a história do livro de Ruth. Eu peço a você que, se possível, pegue sua Bíblia agora, nesse momento, e vamos abrir a palavra de Deus em Ruth, no capítulo 1, versos 1 ao 5. São esses 5 versinhos que nós vamos estudar hoje na lição da Escola Sabatina, que nós estamos estudando hoje. Então vamos juntos estudar a palavra de Deus. Noemi e Ruth, essa é a história. Vamos então entender a história de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Belém, olha só que legal, Belém, onde eles moravam, tem como significado casa do pão. Isso mesmo. Por alguma razão, Belém tem esse significado, o seu nome. E lá na casa de pão, na casa de fartura, na terra de Belém, não havia pão. Havia sofrimento, havia fome. E isso nos dias dos juízes. Então, alguns dos juízes estavam ali dominando Israel e o povo havia se afastado de Deus. Sempre foi o plano de Deus que o seu povo fosse abençoado. Mas a palavra de Deus aqui nos diz que houve fome na terra. Então havia um distanciamento de Deus e o seu povo. Se o povo de Israel habitasse com Deus, adorasse a Deus, buscasse a Deus, eles não passariam por isso. Nem por fome, nem por seca, não lhes faltaria nada. Mas agora, na casa de Judá, especificamente em Belém de Judá, onde está ali a família principal da nossa história, a fome. E a decisão desse homem que morava ali naquela região foi sair da terra de Judá, de Belém, com sua mulher e seus filhos, e buscar então pão fora de Israel, pão fora da terra de Israel. Olha só, ele foi para a terra de Moabe. O povo de Moabe era um povo inimigo de Israel. Então nós não sabemos o nível espiritual que ele vivia, como ele estava, mas aquele homem pegou sua esposa, pegou sua mulher, pegou seus 2 filhos e foi embora. Ele virou as costas para a terra de Judá, virou as costas para o povo de Deus e foi habitar com os inimigos de Deus. Então continua o texto bíblico, verso 2. Este homem se chamava Eimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Esse homem, então, Elimeleque, o nome dele é apresentado no verso 2, e sua família, sua esposa, seus filhos, vão então até a terra de Moabe e habitam aquela terra. Eles não apenas fogem da fome que existia em Judá, mas eles agora habitam permanentemente na terra dos seus inimigos, porque para eles aquela terra tinha pão, mas o povo de Israel estava sofrendo a fome. E continua o texto bíblico. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Além de abandonar a terra de Deus, a terra onde as pessoas adoravam o Senhor, apesar de que estavam sim em rebeldia, muitas pessoas haviam se esquecido de Deus, agora ele habitava numa terra de pessoas pagãs, ele acaba morrendo. E agora a família dele fica assim sem saber o que fazer. Eles estavam numa terra estrangeira, vivendo com estrangeiros e provavelmente vivendo como estrangeiros. Então a cultura, assimilados por tudo que havia em volta deles. E eles haviam abandonado a terra do Senhor. Continua o texto bíblico. Os quais casaram com mulheres moabitas.
era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Os filhos de Elimeleque decidiram permanecer no estrangeiro, permanecer numa terra estranha. E não apenas isso, eles se casaram com moabitas, se casaram com mulheres estrangeiras, o que não era o propósito de Deus. Quando a gente vai no Antigo Testamento e ouve a orientação de Deus sobre como eles deveriam se casar com povos estrangeiros, se acontecessem de se casar, qual era a punição por Moabe ter sido um povo que perseguiu o povo de Deus, não faz muito sentido eles terem essa união com estrangeiros. E não só isso, né? Eles ficaram quase 10 anos afastados do povo de Deus. E o texto bíblico continua. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então esse é o começo da história de Ruth. Ruth era uma das esposas, né, dos rapazes que haviam estado lá. Só que houve uma coisa muito interessante no livro de Ruth. Ruth e a órfã, que são as duas noras, né, de Noemi, elas amavam os seus maridos, amavam a sua sogra e elas se apegaram a ela. De uma forma muito grande, o seu coração se apegou à sua família, assim, à sua nora, à sua sogra, né? Mas o que acontece é que com a perda dos seus maridos e elas não tendo filhos, todas as 3 agora eram viúvas. Elas não tinham mais amparo. E o Oriente Médio era muito difícil para uma mulher que não tivesse o apoio de um homem, principalmente de um filho, de um pai ou de um marido. O que acontece no decorrer da história agora é que a nossa querida Ruth e a órfã ficam ao lado de sua sogra, e agora a sogra diz para elas o seguinte: olha, vocês têm que voltar para casa, minhas filhas. Vocês têm que ir embora. Vão para casa dos seus pais, se casem, tenham filhos, porque para mim já era. Eu sou uma senhora de idade, já sou viúva, não tenho mais nada. Engraçado que quando eles saíram de Judá, foi para buscar, né? Eles não tinham nada, abandonaram o que não tinham, né? A terra que eles moravam, foram para tentar a vida numa terra diferente e agora não tinham nada. Noemi estava de mãos vazias. A casa de pão não tinha pão, mas a casa estrangeira também não tinha. Não sobrou nada para ela. Órfã, que é a sua nora, chora muito, mas vai embora. Volta para os seus deuses, volta para a sua cultura, volta para o seu povo, para a sua família. Mas Ruth não. Ruth disse o seguinte: olha, o meu Deus é o seu Deus. Isso mesmo, eu vou adorar o seu Deus. Ele será o meu Deus a partir de agora. E digo mais, onde você for, eu irei. E onde você for enterrada, eu também serei enterrada. Ela se apegou de uma forma imensa à sua sogra e ela não deixou. Sua sogra é realmente sua mãe, mãe espiritual. O testemunho que aquela família deu, apesar dos pesares de morarem numa terra pagã, estrangeira, foi tão grande que alcançou o coração de Ruth. E ela decide agora no seu coração estar com o povo de Deus. Noemi, segundo a palavra de Deus, vai com sua nora, então Ruth, e voltam para a casa de Israel, voltam para Belém, voltam para sua família. E quando chegam lá, elas estão completamente desamparadas e as pessoas ficam muito surpresas. Poxa, não é Noemi que saiu daqui com sua família, seu marido, seus filhos, tinham coisas, tinham objetos, eram pessoas que tinham condições financeiras e agora ela voltou sem nada? As pessoas ficaram espantadas. E Noemi então disse o seguinte para as pessoas: eu não quero mais que vocês me chamem de Noemi. A partir de agora, o meu nome será Mara, porque a minha vida se tornou uma vida de amargura. Realmente, ela passou por dificuldades muito grandes. E qual que é a lição espiritual que a gente pode aprender dessa história de Noemi, de Ruth, desse começo, desse contexto da história do livro de Ruth? Que quando estamos desobedecendo a Deus, infelizmente, Deus não pode dar todas as suas bênçãos para a gente. Não é só bênção material, é todos os tipos de bênçãos, é espiritual, material, social, todas as bênçãos de Deus. São as janelas do céu que derramam sobre nós as suas bênçãos. Como aconteceu com o povo de Judá. Eles desobedeceram a Deus e estavam passando por fome, passando por dificuldade. Mas a gente não pode fazer a mesma coisa que fez Elimeleque e sua família. Não pode abandonar a casa de Deus quando as coisas estão difíceis. Pelo contrário, esse é o momento da gente se apegar a Deus, de buscá-lo, de buscar orientação, de buscar força de Deus. Nós todos fomos criados no Jardim do Éden. Nós fomos criados para estar bem, para não ter falta de nada. Mas o pecado fez a gente se separar de Deus. O pecado fez a gente abandonar o Éden,
quis abandonar nossa casa. E a promessa de Deus é que um dia nós vamos poder voltar para casa. A vida eterna começa hoje, quando a gente aceita Jesus, quando a gente está com Jesus, ouve a sua voz. E assim como Noemi, a gente precisa voltar para casa. Hoje é o dia de voltar para os braços de Deus. Hoje é o dia de nos entregarmos ao Senhor e recebemos hoje, nesse exato momento, um vislumbre da eternidade. Se você, meu querido amigo, minha querida amiga, tem o desejo no seu coração de se entregar a Jesus, esse é o momento. Eu vou orar por você nesse momento. Peço a você que continue os estudos com a gente, porque a gente vai estudar muito mais sobre a história de Ruth durante essa semana e amanhã a história vai estar bem legal, hein? Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos por teu cuidado, da forma que o Senhor nos mostra que existe esperança quando nos apegamos a Cristo, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Que o Senhor Jesus seja o pão da vida que nos alimenta, que nos fortalece, que a gente possa se apegar a Deus, tendo a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar o estudo do livro de Ruth. Tchau, tchau.